Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem o tema: Como ter o coração de Maria no mundo de Marta. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 3, que diz assim: Então Maria ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Até aí, ninguém sabe, na verdade, o que se passou pelo coração de Maria, quando ela encontrou Jesus naquele dia. A história encontrada no Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 1 a 8, é a última vez em que a Bíblia menciona Maria, Marta e Lázaro. Essa família, como sabemos, amava Jesus profundamente e também era amada por ele, dando-lhe um lar e um local para repousar a cabeça. Além disso, essas duas irmãs e seu irmão, os quais amavam Jesus de verdade, deviam estar confusos naquela última viagem para Jerusalém. De acordo com Mateus 26, 2, Jesus contou aos discípulos o que lhe estava reservado. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ele não tinha segredos, entretanto, os discípulos ainda pareciam não compreender plenamente o que estava acontecendo. O amor extraordinário desconsidera todas as outras coisas para se concentrar apenas em uma, o objeto desse amor. O tipo de amor que renuncia a tudo, desejando apenas ter mais para oferecer. Quando Maria ungiu Jesus no banquete em sua homenagem, ela deu o melhor ao Senhor. O vaso de alabastro com perfume valia mais de 300 dinheiros, aproximadamente 1 ano de salário. Não era um perfume qualquer. Tinha que ser importado. O que mais importa é o tesouro guardado dentro do recipiente. E o tesouro que Maria derramou naquele dia era mais do que um perfume caro. Ela estava derramando a sua vida toda em um serviço sacrificial e de amor. Infelizmente, nem todas as pessoas naquele banquete tinham o mesmo coração de Maria. Naquele momento, Judas comentou porque aquele perfume tão caro não foi vendido e o dinheiro entregue aos pobres. Jesus disse: deixai-a. Depois acrescentou: para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Judas olhou para os outros discípulos procurando apoio, mas eles desviaram os olhos, olhando para longe, para os lados, mas não para Judas e o mestre. Em vez das palavras do mestre penetrarem no coração de Judas, consolidou-se a transação. A história da unção de Jesus foi relatada com detalhes nos evangelhos, assim como a traição de Judas. Mateus e Marcos descrevem a mudança sombria no coração de Judas, como um acontecimento imediatamente posterior ao gesto de amor extraordinário de Maria. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Apenas Mateus destaca a quantia pela qual Judas vendeu Jesus, 30 moedas de prata, menos da metade do dinheiro que Maria havia derramado sobre os pés de Jesus. A vida tem o seu modo de revelar quem realmente somos e as motivações profundas e escondidas de nosso coração. Disse Jesus em Mateus 12, versículos 34 e 35. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu tesouro tira coisas más. Isso aconteceu no caso de Judas e de Maria. Mesmo tendo sentido a gravidade da situação que o Senhor enfrentava, em vez de apenas sentar passivamente e ouvir o Senhor, Maria reagiu. Deu a si mesma para aquele que havia dado tanto a ela e a sua família.
Aparentemente, isso não aconteceu com Judas. Jesus havia dado a Judas em 3 anos, chance após chance, para que ele mudasse. E Jesus disse: por onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. O tesouro de Maria não estava em seu dote. Sua esperança não repousava naquilo que ela poderia ganhar através de Jesus. Sua alegria repousava naquilo que ela podia oferecer. Judas, por outro lado, estava atrás de tudo que poderia ganhar. Essa é a primeira diferença entre um amor extraordinário e um coração egoísta e mesquinho. Marta possuía um coração grato. Ou melhor, Maria possuía um coração grato. Judas possuía um coração avaro. A força de Judas era ambição. O seu objetivo e compromisso era prosperar. O segredo da felicidade não está em conseguir o que você quer, mas em querer o que você tem. A avareza de Judas o levou a trair um amigo, o Filho de Deus. A dor que logo substituiu a ganância não pôde curar a sua alma e a sua mente. Depois de tentar devolver o dinheiro, Judas saiu e se enforcou. Sem gratidão, estamos predispostos a ter a mesma dureza de coração e cegueira de entendimento que levaram Judas à traição. Se nos recusarmos a reconhecer a imensidão da graça de Deus e o preço pago por Jesus Cristo no Calvário, mais cedo ou mais tarde, vamos acreditar que tudo isso não existe. Se não tivermos gratidão, seremos como as pessoas descritas em Romanos 1:21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Se quisermos ter intimidade com Deus, devemos cultivar um coração agradecido, que glorifica a Jesus. Jesus deu a vida por mim e por você. Humilhou-se e escolheu o caminho da morte sacrificial. E não havia um sinal sequer de egoísmo com o seu sacrifício. Nenhum interesse próprio. Nenhuma razão para obter vantagem. Mas por que ele fez isso? Ele o fez por amor. Um amor extraordinário, superabundante e transformador de vidas. Maria conhecia um pouco esse tipo de amor. Ela não somente amava Jesus, mas tomou uma atitude em relação a isso. Maria amou com inteireza de coração. Ela não pediu nada em troca. Em lugar disso, derramou tudo o que havia em seu interior, demonstrando assim o seu amor por Jesus. E assim, quando quebrou o vaso, Maria não parou para pensar no preço ou calcular a quantidade realmente necessária de unguento. Ela derramou tudo, abundantemente, exageradamente, até que o seu tesouro desceu pelos pés de Jesus e molhou o chão. Depois ela fez algo desconcertante. Desamarrou os cabelos e com eles enxugou os pés de Jesus. Através do seu gesto, despojou-se da sua honra e praticamente ficou descoberta diante do Senhor, pois naquela cultura nenhuma mulher respeitável mostrava os cabelos soltos em público. Mas para Maria, nada era tão extravagante para Jesus. Ela até estava disposta a arriscar a sua reputação. O amor extraordinário pode ser mal compreendido pelas outras pessoas, mas não por aquele a quem ela amava. Judas ofereceu a Jesus um único beijo, o beijo da traição. Como isso deve ter ferido o coração de Deus, não é mesmo? Tanto tempo que estiveram juntos, tanto ensino, tanto amor, e depois ser rejeitado desse jeito. Jesus sabia que isso aconteceria, é claro, mas assim mesmo, pareceu surpreso com o sinal escolhido naquela noite no Getsemane. Você é capaz de perceber a dor descrita em Lucas 22:48, quando Jesus pergunta: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Diferentemente do gesto decepcionante e mesquinho de Judas, a atenção afetuosa que Maria dedicou generosamente aos pés do Salvador
nada tinha a ver com manipulação ou controle. Quando Jesus predisse a sua morte, em vez de repreender o mestre como Pedro fez, ela preparou o caminho do Senhor. Além disso, em vez de cair em depressão, Maria deu espaço à soberana vontade de Deus, quando ungiu Jesus para a sepultura. Disse Jesus em Marcos 14:9: Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. E a história ainda é contada hoje. A história de uma mulher que amou tanto que renunciou a tudo. O doce perfume do sacrifício extraordinário de Maria se prolonga até hoje. Sentimos o aroma precioso do amor extraordinário sempre que os filhos de Deus dão tudo de si àquele que se entregou completamente. A maioria dos cristãos deve se lembrar da história registrada em Lucas 17, versículos 12 a 19, sobre os 10 leprosos que Jesus curou. A Bíblia diz que somente um deles voltou para agradecer. Os outros 9 foram embora, sem ao menos olhar para trás. Estes receberam apenas a bênção da cura física. Mas o homem que expressou a sua gratidão foi duplamente abençoado. Além de obter a cura, pôde também conhecer aquele que era capaz de curar. Experimentou o poder restaurador e conheceu pessoalmente a fonte de onde tal poder emanava. Descobriu então que aquele que curava também era capaz de salvar. Assim, não apenas o seu corpo foi curado, mas também a sua alma. A gratidão está sempre ligada à comunicação e a um relacionamento pessoal, um vínculo de amizade. Ela revela o enorme valor que o relacionamento tem para nós. Da mesma forma, quando manifestamos gratidão a Deus, mostramos que temos uma relação pessoal com Ele. Por isso, é importante que a expressemos. Uma oração bonita não é aquela em que apenas apresentamos novas petições a Deus, e sim aquela em que nos lembramos de lhe agradecer por bênçãos já recebidas. Quando pedimos que o Senhor nos abençoe, devemos também ser gratos por aquilo que Ele já nos deu. Provérbios 31 descreve uma mulher que teve a felicidade de ser reconhecida. Os versículos 28 a 29 dizem: Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. A família dessa mulher tinha o hábito de expressar gratidão e reconhecimento. A língua agradecida funciona como um elo de amor em todos os relacionamentos, especialmente nos familiares. Nós encontramos aquilo que procuramos, seja o bem ou o mal. Aquele que é grato saberá apreciar a simpatia do vizinho, em vez de ficar reclamando do cachorro dele que late sem parar. Saberá valorizar a verdade expressa na pregação da palavra de Deus, em vez de olhar para os outros, por exemplo. Aqueles que reconhecem o valor do amor de Cristo, que o levou a se entregar por nós, tenham em Jesus o seu modelo de comportamento. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Estamos aqui mais uma vez, mais um dia, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem dado-nos o fôlego de vida. E reconhecemos, Pai, que sem Ti nada podemos fazer. Nesse dia de hoje eu quero pedir em favor de todos aqueles que nos acompanham. Também quero pedir em favor da minha família, da minha vida, do meu ministério. Que o Senhor venha a cada dia abrir portas, visitar aqueles que estiverem doentes e dar-lhes a cura, a saúde. Também aqueles que estiverem com problemas financeiros, que o Senhor venha enviar a provisão. E aqueles que tiverem problemas na família, Pai, que o Senhor venha restaurar esses lares, o casamento, enfim, o relacionamento entre irmãos, entre todos os membros da família. Porque nós sabemos que para Ti não há nada demasiadamente difícil. E nesse dia de hoje eu te agradeço, Pai, por tudo, porque eu sei que o Senhor até aqui tem me ajudado, tem me livrado e tem me abençoado. E por isso eu sou grata por tudo.
que o Senhor tem me dado. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Desde já eu convido você a nos acompanhar aqui por este canal. Lembrando-se que a Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo localiza-se na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.